Como é que você olhou para aquele apagão lá, cara? Uma questão normal, natural, provocada? Tem um monte de teoria da conspiração, né? Ah, foi hacker russo, foi isso, foi aquilo. Foi o pessoal da nova ordem mundial testando, e resolveram testar em Portugal e Espanha porque eles são neutros, porque testando com eles não desencadeia guerra nenhuma. Mas a verdade é o seguinte: tudo isso que está acontecendo chama a atenção para as causas. Por que que tudo isso, né? O apagão na Europa, né, sul da França, Portugal e Espanha, esses movimentos da Finlândia com Suécia, isso que nós estamos assistindo aí, já são ensaios. Aí, porra, a gente fala em teoria da conspiração. Mas será que é realmente teoria da conspiração? Será que, de fato, não está em curso já algo próximo de uma terceira guerra mundial? Como que nós vamos sobreviver primeiro, né? Como país, como nação, sem se envolver nesses conflitos que toda hora vem uma novidade. Agora é Índia e Paquistão. Você vê o posicionamento do Trump olhando para o mundo? O Trump foi lá e fez um acordo com a Ucrânia. Assinou um acordo com a Ucrânia. E ele comemora dizendo, estamos em busca do nosso objetivo. Precisamos de terras raras. Então, esse aqui é um acordo. E vamos continuar. Aí ele fala do canal do Panamá, ele fala da Groenlândia. O Brasil vai ficar de fora dessa conta? Eu vi uma notícia que nós vamos repercutir ela já, do interesse do Trump em Fernando de Noronha, na ilha de Fernando de Noronha, em Natal. Então, assim, como que a gente olha para esse mundo, vendo tudo que está acontecendo, sem nos colocarmos no meio do problema? Então vamos lá. O Brasil é um país muito grande, certo? E como o Brasil é muito grande, ele tem grandes vantagens e grandes desvantagens. Tá? Como é que você melhora isso a nosso favor? Estudando essas desvantagens, que eu acho que são mais estruturais, né? E atacando os problemas com vontade de atacar. Então, por exemplo, Israel é um país pequenininho, lá é tudo deserto, é tudo areia, e é um baita exportador de frutas e verduras, no meio do deserto. Então, isso é atacar um problema de verdade. Ele sai de total desvantagem para um destaque internacional. O próprio Japão. O Japão não tem recurso quase nenhum. Sim. Estive no Japão há pouco tempo. A gente sabe que em termos de recursos minerais e tal, não tem nada. Aquilo é uma ilha de pedra. Tá? No entanto, olha o que é o Japão. Olha o que eles produzem. Olha o padrão de vida do japonês. Então, quando a gente tiver um pessoal sério cuidando desses nossos problemas, com certeza nós vamos ter soluções muito engenhosas, como já tivemos e ainda temos no presente algumas coisas nesse sentido. Não nos falta capacidade, não nos falta recurso de espécie nenhuma. Não falta nem capacidade nem recurso. O que falta é decisão política de fazer as coisas. Então, enquanto o político está brigando por causa de besteira, está todo mundo ameaçado, ou passando mal, ou ameaçado numa situação pior aí, né, para o futuro. Como você falou, o mundo está se posicionando. É bom a gente estudar logo isso e correr atrás, né? A Marinha ter uma força decente. O comandante da Marinha já falou aí há pouco tempo atrás que vai dar baixa em 40% da frota a médio prazo, porque está tudo obsoleto. Então nós precisamos comprar navio, fazer navio, nós precisamos correr atrás. Navio não tem na prateleira. Você não encontra navio assim. Né? Navio demora alguns anos para construir, então nós precisamos pensar nisso já. Mesma coisa a Força Aérea. A Força Aérea ficou anos e anos avisando, olha, o Mirage vai sair de linha, vai parar de funcionar. O Mirage vai baixar, vai baixar. Entrou governo, saiu governo, entrou governo, saiu governo, ninguém fez nada. O que aconteceu? Nós passamos um período que a gente não tinha proteção do espaço aéreo. Vergonhoso.
Nós não tínhamos um caça para proteger nosso espaço aéreo. Tinha outras aeronaves, mas para isso não. Improvisamos. Nós somos muito bons nisso, de improvisação. Só não pode viver a vida inteira assim. Aí agora não, agora já entrou o projeto do Gripen e tal, já tá, a coisa está melhorando. Né? Então, assim, mesma coisa o Exército. Anos e anos e anos e anos e anos falando de míssil, desenvolvendo um míssil nacional, desenvolvemos, fizemos, etc. Mas tudo muito demorado. Aí agora, de repente, e agora? Nós precisamos de míssil anticarro. Aí, não, compra do americano. Aí compramos aí. Eu não sei bem se foi do americano, não. Do americano eu sei que andaram comprando também. Mas eu acho que foi sueco também, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem qual é o modelo, mas compramos para, na realidade, suprir uma carência que a gente já podia ter resolvido isso há muito tempo. Sim. Então, mas a questão é, né, cara? Temos tempo ainda? Temos tempo, porque cada momento. Assim, quando a gente olha para o apagão, fazendo o link dessas duas coisas, tanto o apagão quanto mudança climática, quanto. A gente sabe que ele está em constante mudança. Os países conseguem sabotar outros de formas diversas. Então, a população precisa estar atenta para se proteger. Aí você tem toda uma matéria que você é especialista, né, na sobrevivência. Só que a população vai estar despertada para sobreviver quando ela vê, de fato, uma ameaça. Quando apagar. Exato. Não vai dar tempo. E da mesma forma o Brasil. O Brasil não está se colocando, né, os governantes, numa posição, olha, as coisas estão preocupantes, temos que priorizar. Aí, de repente, o problema chega, e aí você não tem estrutura de marinha, de aeronáutica, de exército, o povo não tem nenhuma consciência, o problema chega na gente, a gente vai o quê? Só improvisa? Quanto tempo que demora para essa preparação? Para essa preparação do Brasil estar ali de forma minimamente estratégica, né? Eu vejo assim, a impressão que eu tenho é que se algo acontecer, nós primeiro vamos tomar uma pancada feia, tá? E em qualquer setor, tá? Não precisa ser só guerra, não, mas se algo acontecer, nós primeiro vamos tomar uma pancada feia, depois a gente vai reagir bem. O povo brasileiro reage bem. Nós somos muito solidários e temos muitos recursos, etc. Mas primeiro a gente vai tomar uma pancada que a gente talvez não precisasse tomar, tá? Você veja, por exemplo, nós falamos aí a parte de Força Armada, mas existem outras providências governamentais importantes que simplesmente não são são ignoradas, tá? Então, por exemplo, estoques estratégicos de alimento, arroz, feijão, milho, o básico mesmo, tá? Houve anos, muitas, talvez aí mais de décadas atrás, aí, umas 2, 3 décadas atrás, que se estocava. Existia inclusive um órgão público que fazia isso. Estocava comidas estratégicas para fazer até regulação de preço no mercado, coisas do tipo. Quer dizer, o mercado também pode dar um trabalho. O mercado internacional pode ter uma queda ou uma subida de commodities e causar um caos generalizado na economia do país. Então, assim, nós não vemos a mentalidade de prevenção em todos os setores. Em todos os setores. Na realidade, tudo tem que ser redundante. Tá? É aquela história. O que funcionou na hora do sufoco lá em Portugal e Espanha? Radinho de pilha. Radinho de pilha. Então, na realidade, o nosso assunto maior ali era a preparação do país, né? A preparação individual, a gente acha que é até relativamente fácil, mas a preparação de um país é uma coisa muito mais complicada, né? Então, particularmente quando a turma não leva muito a sério as coisas. Eu dei um exemplo ali da agricultura em Israel, mas aqui no Brasil nós temos vários exemplos de coisas importantes que não têm redundância, tá? E vice-versa. Né? Então, por exemplo, nós temos um sistema que
a Petrobras opera de dutos no país. Eu tenho um cunhado que trabalhou na Petrobras há um tempo, a gente conversou muito sobre isso, e é uma redundância atrás da outra, para que a coisa funcione bem, né? Eles conseguem mandar combustível de um lado para o outro da região do país de uma maneira até relativamente barata. Então, assim, é essa infraestrutura que nós estamos fazendo. Nós podemos, por exemplo, ficar tão dependentes de estradas de rodagem, que é um transporte mais caro, né? Nós temos que investir em ferrovia, nós temos que investir em telecomunicações, ter outros caminhos alternativos, que é o que o pessoal da Europa sentiu agora, né? Então, falta planejamento, falta plano de governo. Tem muito plano Falta plano de Estado, né? Tem muito plano de governo plano só. De Estado. Tem plano de governo, mas não tem plano de Estado. Sim. Planos que duram pensando nas próximas gerações, né? Sim, sim. Cara, ó, o que eu vejo é o seguinte, cara. Num passado bem recente, era inimaginável ter guerra quente. Né? Superar aquele período ali, entendíamos que não teríamos mais guerras e assim seria. Depois... Digo mais, na área militar, nos estudos militares, a gente sempre raciocinava com guerras curtas. Não, pode haver uma guerra, mas tem que terminar logo, porque senão a opinião pública nacional e mundial não apoia. A guerra tem que durar 30 dias, 40 dias, e nós estamos aí com Rússia e Ucrânia brigando aí já há alguns anos, idem para Israel, Hamas e etc. Então é complicado. Os conceitos estão mudando muito rápido. Como é que você olhou para aquele apagão lá, cara? Uma questão normal, natural, provocada? Foi só um teste? Vamos lá. Tem um monte de teoria da conspiração, né? Ah, foi hacker russo, foi isso, foi aquilo. Foi o pessoal da nova ordem mundial testando e resolveram testar em Portugal e Espanha porque eles são neutros, porque testando com eles não desencadeia guerra nenhuma. Sim. Mas a verdade é o seguinte, não sei se você lembra, um mês antes, um pouquinho antes, uns 2 meses antes, a Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, e mais a Suécia, começaram a alertar a sua população para montar uns kits de emergência, né? Para ter uma mochila de emergência, uma mochila de fuga, para ter suprimento para 3 dias em casa e tal. Até aí, como eles são fronteira com a Rússia, é uma coisa que a gente consegue entender mais ou menos bem. A Suécia não é fronteira, mas ela tem um porto de interesse, a Finlândia, a Noruega ali, que estavam mais preocupados. Até aí tudo bem. Aí quando bateu um tempinho depois, ali uns 15, 20 dias depois, aí a gente é surpreendido com a França. A França mandando o seu povo se preparar para 3 dias de confusão. É muito estranho aquilo ali. Realmente não estava fechado. É tipo assim, os caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe. Sim. Tá? E depois a União Europeia, logo em seguida, na mesma semana, tá? Faz a mesma coisa com todos os países da União Europeia. Tá bom. Aí parou, morreu o assunto, a gente estudou ali, deu uma olhada nos kits para ver se eles tinham alguma novidade, não tinha, até aquilo que a gente sempre fala. E aí vem um apagão na Espanha, Portugal e sul da França ali. Cara, foi assim, falei assim, pô, sacanagem, parece que eles avisaram antes para ver o que ia dar. Mas eu liguei para um amigo meu, a filha dele é casada e mora lá em Lisboa. Então ela contou coisas que eu não vi aqui muito assim em destaque, mas ela contou coisas interessantes. Ela estava voltando de viagem, lá o que aconteceu foi mais ou menos na hora do almoço, estava voltando com o marido, os dois trabalham fora, e aí, primeiro problema, caos no trânsito, porque os semáforos não funcionavam mais. Então foi uma confusão generalizada. Sim. Segundo, chegou em casa, teve que subir de escada, obviamente, porque não tinha elevador. Aí, quando chegou na casa dela, ela enfrenta 2 problemas. Ela tinha no apartamento um micro-ondas e um fogão elétrico. Então, não tinha como esquentar a comida. E toda a comida dela, como ela e o marido trabalham fora, era comida congelada. Então, ela já começou comendo um sorvetinho de lasanha na hora do almoço, certo? E
para o dia seguinte a comida ia começar a estragar. Então ela mesmo falou que ela não se conformava em não ter um fogareiro. E eu pensando, né, pô, bota uma latinha lá, faz igual o peão de obra, pô, bota uma latinha com álcool dentro e esquenta a marmita, mas tudo bem. Então, assim, a gente percebe como é que nós estamos nas cidades cada vez mais despreparados para um problema mais sério. Um apagão, uma falta de combustível, que também aconteceu lá, porque não tinha luz elétrica para tirar o combustível dentro da bomba, não tinha banco funcionando, supermercado só aceitava dinheiro. E ela falou que um dos maiores problemas, que eu vi pouco destaque aqui, o maior problema que eles enfrentaram em Lisboa, sabe o que foi? Quantidade de gente presa em elevador. Imagina uma cidade grande, todo mundo preso no elevador ao mesmo tempo. Esse foi o detalhe. De repente, né? Faltou de repente. E não adianta chamar o bombeiro, que o bombeiro não dá para ir em todos os prédios ao mesmo tempo. Então, Verdade. teve gente que ficou horas e horas, o dia inteiro preso em elevador. Sim. Então, ao mesmo tempo, não, exatamente. Agora, quando tu falou dela chegando em casa, hoje tem muitas fechaduras eletrônicas também, né? Pois é. Não, e se for isso, não entra nem dentro de casa. Nós estamos ficando tão dependentes que a coisa é preocupante. Eu até brinco, teve uns amigos meus aí que me mandaram reportagem, sei o quê, eu brinquei, eu falei, por isso que eu ainda acredito no papel e no lápis. Porque, pô, a gente não pode perder essa maneira de fazer as coisas do passado. Eu lembro bem até hoje, pô, e olha, faz muito tempo, hein? Eu era capitão, bicho, faz mais uns 30 anos. A gente estava lá no Sessão de Guerra na Selva e chegou o primeiro GPS. Quando chegou o primeiro GPS, nós falamos, pô, bicho, não dá para confiar nisso aí, não. Já não dava mesmo, mas pô, nós falamos, não dá para confiar nisso aqui. Se o tio Sam puxa a tomada lá, danou, desliga tudo e eu não sei onde eu estou, no meio do mato. Então a gente continuou usando os processos que a gente usava antes, de bússola, contar o passo para saber a distância, dar nozinho na cordinha a cada 100 passinhos. Coisa do tempo da Segunda Guerra Mundial, a gente continuou fazendo e continua fazendo até hoje. Por quê? Porque o GPS pode ser desligado. Então é isso que a gente deve fazer. Lógico que eu vou querer um forno micro-ondas na minha casa, vou querer um forno elétrico, tá tudo bem. Mas, pô, guarda um fogareirozinho de acampamento a gás num canto lá, se der uma zebra, como é que fica? Pois é. Tem que ter um backup, né? Agora, isso a gente comunicando pensando como que a população, né, tem que minimamente se preparar. Agora, você colocou um elemento aí que é como uma nação minimamente tem que estar preparada. Porque o Brasil, ele tem dependência total que pode vir um outro país ali e apagar o Brasil, deixar o Brasil incomunicável, atrapalhar todo o sistema de comunicação. Toda dependência, tá, ela se torna uma vulnerabilidade. Você está dependendo de alguma coisa de fora, é vulnerabilidade. Eu vi uma análise de um coroa, eu não guardei o nome dele, mas o cara é engenheiro elétrico, ele fazendo uma comparação do sistema elétrico da Europa com o Brasil. Sim. Então ele falou de vantagens e desvantagens, né? Uma grande vantagem nossa em relação ao sistema europeu é que nós temos uma quantidade de energia hidrelétrica na nossa matriz muito grande. E essa energia, ela é mais estável, ela não altera de um momento para o outro. Nós temos um momento de seca, um momento de cheia, que dá alteração. Só que o Brasil é muito grande, então quando está cheio no sul, está seco no norte e vice-versa. Então o sistema passa de um lado para o outro a energia, dando estabilidade ao sistema. Tá? Justamente que uma das coisas que eles desconfiam de lá é que lá, como é em torno aí de 20% de energia hidráulica, 20% de nuclear, 20%, é tudo assim, em númerozinho pequeno, 20% de eólica, e como a gente não tem controle nem sobre a eólica, nem sobre a solar, então lá pode haver uma sobrecarga ou uma subcarga, vamos dizer assim, né? Não sei se o termo técnico seria esse, uma queda de carga, e deu esse apagão lá. Pode ter sido uma causa técnica. Eles não sabem direito ainda o que foi. E aqui não, aqui nós não teríamos essa causa técnica. Mas pelo tamanho do nosso
da nossa planta de hidrelétrica, se você atua em cima de uma hidrelétrica tipo Itaipu, 30% da energia vai de embrulho para o Parque Industrial de São Paulo todo. Até restabelecer vai ser meio complicado, né? Então nós temos essa vulnerabilidade, sim.